Era o ano de 1914. Das cidades vibrantes da Europa às costas distantes da América, o mundo observava em descrença o início de um conflito de escala sem precedentes. A Grande Guerra, como ficou conhecida, alteraria para sempre o curso da história humana. Milhões de vidas seriam perdidas, impérios desmoronariam e os próprios alicerces da ordem mundial seriam abalados. Esta é a história daquela guerra, uma história de ambição, de loucura e do duradouro custo humano dos conflitos. Os canhões de agosto de 1914 desencadearam uma tempestade que duraria longos 4 anos. Das trincheiras da frente ocidental aos vastos campos de batalha do Oriente, uma geração de jovens seria sacrificada no altar da guerra. O mundo jamais seria o mesmo. As sementes da Grande Guerra foram plantadas nas décadas que antecederam 1914. A Europa, um continente repleto de poderio industrial e ambição imperial, era um barril de pólvora prestes a explodir. O nacionalismo, a crença fervente na superioridade da própria nação, alimentou rivalidades entre as grandes potências. O imperialismo, a corrida por colônias e recursos, inflamou ainda mais as tensões. Somando-se a essa mistura volátil, havia uma complexa teia de alianças. Esses acordos, destinados a impedir a agressão, criaram uma situação em que um conflito entre duas nações poderia rapidamente se transformar numa guerra em larga escala. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em julho de 1914, esse intrincado sistema de alianças foi acionado, arrastando uma nação após a outra para o abismo. A fagulha que deu início à Grande Guerra surgiu em um dia ensolarado de junho em Sarajevo, na Bósnia. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava a cidade com sua esposa, Sophie. Enquanto seu carro aberto passava pelas ruas, um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, viu sua oportunidade. 2 tiros soaram, ecoando pelas ruas. Franz Ferdinand e Sophie estavam mortos. O assassinato enviou ondas de choque por toda a Europa. A Áustria-Hungria, indignada, emitiu um ultimato à Sérvia, exigindo satisfações. Quando a Sérvia não atendeu a todas as exigências, as engrenagens da guerra, já lubrificadas por décadas de tensão e desconfiança, começaram a girar. Os primeiros dias da guerra foram marcados por uma série de ofensivas rápidas. A Alemanha, implementando seu Plano Schlieffen, visava uma vitória rápida no Ocidente antes de voltar sua atenção para a Rússia. Mas o plano falhou. A guerra na frente ocidental logo se transformou num impasse brutal. Do Mar do Norte à fronteira suíça, uma linha contínua de trincheiras serpenteava pela paisagem. Ali, milhões de homens enfrentariam horrores inimagináveis. Metralhadoras, artilharia e gás venenoso transformaram o campo de batalha em uma paisagem infernal de lama, sangue e arame farpado. Os ataques eram recebidos com fogo cerrado e os avanços eram medidos em metros. A frente ocidental tornou-se um símbolo da futilidade e brutalidade da guerra. Seção 5 Verdun e o Somme, Inferno na Terra. O ano de 1916 testemunharia 2 das batalhas mais horrendas da história humana: Verdun e o Somme. Em Verdun, o exército alemão lançou uma ofensiva massiva com o objetivo de sangrar a França até a morte. Durante meses, a batalha se alastrou, uma luta implacável e constante por cada centímetro de terra. O Somme, lançado pelos britânicos e franceses em julho de 1916, tinha como objetivo aliviar a pressão sobre Verdun e alcançar um avanço decisivo. Tornou-se um símbolo do terrível custo da guerra. Somente no primeiro dia da batalha, o exército britânico sofreu quase 60.000 baixas. Quando a lama congelou em novembro, mais de 1 milhão de homens haviam se tornado vítimas de ambos os lados. Verdun e o Somme permanecem como tristes lembranças do custo humano da guerra.
Seção 6. A Frente Oriental e além. Um mundo em guerra. Enquanto a Frente Ocidental capturava a atenção do mundo, a Frente Oriental não era menos brutal. Ali, vastos exércitos se enfrentavam nas planícies da Europa Oriental. A guerra na Frente Oriental foi marcada por sua escala e mobilidade. Do Mar Báltico ao Mar Negro, milhões de homens lutaram e morreram. O Império Otomano, lutando ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, abriu novas frentes no Oriente Médio. A guerra havia se tornado um conflito verdadeiramente global, arrastando colônias e nações de todos os cantos do mundo. Seção 7. Um mundo transformado. O fim da guerra e suas consequências. Em 1918, após 4 longos anos de guerra, a Europa estava exausta. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 inclinou a balança a favor dos aliados. Com tropas e recursos frescos, os aliados lançaram uma série de ofensivas que finalmente quebraram a resistência do exército alemão. Em 11 de novembro de 1918, um armistício foi assinado. As armas se silenciaram. O mundo havia mudado para sempre. A guerra havia ceifado a vida de milhões, destruído impérios e redesenhado o mapa da Europa. A velha ordem mundial estava em ruínas. Seção 8. Cicatrizes da guerra. Agitação social e política. A Grande Guerra deixou cicatrizes profundas no tecido social e político do mundo. Gerações inteiras de jovens foram exterminadas, deixando um vazio que jamais seria preenchido. A guerra também acelerou a mudança social. As mulheres, que assumiram novos papéis em fábricas e fazendas durante a guerra, exigiram mais direitos. A guerra também alimentou a ascensão de novas ideologias, como o comunismo e o fascismo, que moldariam o século XX. Seção 9. Uma nova ordem mundial. O legado da Grande Guerra. Após a guerra, os líderes mundiais buscaram construir uma nova ordem mundial, que impedisse que uma catástrofe como essa voltasse a acontecer. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerrou oficialmente a guerra, mas também plantou as sementes de futuros conflitos. A Alemanha, responsabilizada pela guerra, foi forçada a aceitar pesadas reparações e perdas territoriais. O Tratado de Versalhes, embora tivesse a intenção de evitar outra guerra, acabou contribuindo para o aumento do ressentimento e da instabilidade que levariam à Segunda Guerra Mundial. Seção 10. Para que não esqueçamos, relembrando a Grande Guerra. Mais de um século se passou desde que as armas se silenciaram em 1918. A Grande Guerra pode parecer uma lembrança distante, mas seu legado continua a moldar nosso mundo. É nosso dever lembrar os sacrifícios daqueles que lutaram e morreram naquele terrível conflito. Devemos aprender com os erros do passado e nos esforçar para construir um mundo onde tais horrores jamais se repitam. Seção 11. Participe da conversa. Compartilhe suas reflexões. A Grande Guerra foi um evento crucial na história humana, que continua a ecoar até hoje. Quais são seus pensamentos sobre o legado da guerra? Compartilhe seus comentários abaixo e inscreva-se em nosso canal para mais histórias sobre história, conflitos e a condição humana.